Compulsão alimentar, né? O que é compulsão alimentar? O que essa compulsão alimentar causa, né? E como a gente pode tratar a compulsão alimentar. Fala, Segmento. Eu sou a Bruna Lima, sou nutricionista clínica esportiva e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, né, sobre compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno, né? E se dá quando acontece a perda do controle pelas questões alimentares, né? Quando você perde o controle de quantidade, de vontade sobre consumir os alimentos. Mediante esse descontrole, né, ele pode causar o sobrepeso e a obesidade. A compulsão alimentar é diferente da anorexia e da bulimia, né? Vamos falar agora sobre alguns sinais, né? Um deles é o comer escondido. A pessoa que normalmente tem essa compulsão alimentar, ela muitas das vezes quer comer sozinha para fugir desses olhares, né? Para fugir do julgamento das pessoas em relação a como ela está comendo, né? Agora, o segundo fato é comer sem fome, né? Devido a alguns alimentos trazerem aquele prazer emocional, né? Aquela questão de fome emocional, de compensar, né, a tristeza ou qualquer outro sentimento através da comida, né? Por exemplo, alimentos gordurosos, alimentos que contenham mais açúcar. Normalmente são esses alimentos que trazem esse, digamos, esse afeto emocional, né? Que traz essa calma emocional para este momento. Então, muitas das vezes, esses alimentos viram combustíveis, né? Para poder estar ali trazendo aquele afeto emocional mediante alguma situação. Mesmo pessoas sem estar, né, com fome, ela acaba fazendo essa refeição, escolhendo esses alimentos para poder ter esse afeto, para poder ter esse momento mais tranquilo, digamos assim. Agora, outro ponto é comer até passar mal. A pessoa que tem compulsividade, né, normalmente ela não consegue enxergar a beira do limite, digamos assim, do bem-estar, né, da saúde. Então, mediante algumas situações, a pessoa só pensa em comer até o momento que ela vai, digamos, se sentir literalmente cheia, né? Até a questão de passar mal algumas das vezes. Sentir culpa após se alimentar também é um fator que sempre ocorre, né? Você perdeu o controle naquela refeição, então você acaba compensando em outras coisas. Como eu disse, diferente da anorexia e da bulimia, né? A compulsão alimentar ela não tem junto consigo a questão de induzir vômito, né? Mas muitas das vezes essa compulsão alimentar pode vir carreada de uma consequência de uma dieta restritiva. Então, por isso eu falo, sempre relato essa questão que dieta restritiva é perigoso. Por quê? Porque quando você faz uma dieta restritiva, você começa o seu cérebro a entender que alguns alimentos não são propícios. E você começa a mostrar que os alimentos sejam vilões. E isso é um ponto muito negativo que a gente tem em relação a essa ligação que a gente tem com a alimentação. E isso é muito ruim, porque você acaba tendo um caso com a alimentação não muito bom. Então, por isso é importante que a gente não classifique nenhum alimento como vilão. Por exemplo, o pão, ele é considerado vilão na dieta. O leite, ele é considerado um vilão na dieta. E entre outros alimentos que também são considerados vilões, né, dentro da dieta. Só que se a gente tiver um controle adequado, se a gente tiver um acompanhamento e uma dieta ajustada, nenhum alimento ele é um vilão. Então isso é um ponto muito importante que a gente precisa pensar na questão da restrição alimentar. Algumas pessoas optam por dietas low carbs, né? E só que depois de um tempo, algumas pessoas elas acabam deixando até de gostar de algumas frutas pela questão do carboidrato. Então é um ponto que a gente precisa pensar, tá? Não só hoje, a gente precisa pensar a longo prazo também. E aí a gente entra na questão de comer para poder suprir, né, algumas necessidades emocionais, como eu disse anteriormente, né? E o comer rápido demais. Você coloca a comida ali. Eu também já até falei isso lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui, tá? Para você ir lá me acompanhar. Sobre a questão da alimentação concentrada, né? Da alimentação intencional. Quando a gente vai fazer uma alimentação, a gente precisa dedicar tempo e atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está comendo, comer com calma, comer de forma adequada,
para que o nosso cérebro entenda que a gente está alimentado e a gente não tenha a fome daqui a algum tempo. Então, o comer rápido, ele atrapalha nessa questão. O seu cérebro não consegue entender que você está comendo, e digamos que você ainda está com fome, e aí você vai comendo, comendo até você se saciar. E isso pode ser ruim, porque você vai consumir uma quantidade maior do que você deveria. E aí, um ponto importantíssimo, né, digamos, um gatilho na questão da compulsão alimentar, também está relacionado à autoestima, tá? Alguns pontos, algumas pessoas têm essa relação com a autoestima ruim. E aí entra a questão da compulsão alimentar para poder ter esse afeto, para poder ter essa questão emocional saciada, digamos assim, como eu disse anteriormente também. E aí a gente entra nessa questão de, sabe, de afeto. E aí a pessoa entra num ciclo que é eu me sinto mal e eu vou comer, e aí depois eu vou me sentir mal porque eu comi demais, e assim vai se o ciclo vai se repetindo, tá? Então, o que eu quero falar hoje para você é a compulsão alimentar, né, ela acaba afetando a nossa vida em muitos aspectos. Um deles é a questão da autoestima, né? Uma autoestima, quando você não tem uma autoestima muito boa, pode acontecer esses casos de compulsão alimentar. E aí, o primeiro passo que a gente precisa fazer dentro dessa compulsão alimentar, primeiro a gente entender e reconhecer se nós estamos ou não tendo algum quadro de compulsão alimentar. Segundo passo importante, a gente precisa procurar apoio, ajuda, tá? Então, eu te indicaria a procurar um profissional, um psicólogo, para poder a gente interferir, para poder a gente ver o que está acontecendo, para a gente poder entender quais são os pontos, quais são os gatilhos que você está tendo nesse momento, para poder, né, ter uma ajuda melhor. Segundo ponto importante também, procura um nutricionista, né, um profissional que vai estar te orientando, vai estar te ajudando neste momento para você, digamos, fazer as pazes com a comida, né, para que você consiga comer de forma ajustada, sem aquela compensação, sem essa questão de quantidades maiores. Então, esse é um ponto muito importante. E terceiro ponto aqui também, né, é fazer uma atividade em grupo, estar com pessoas, para você não se sentir tão mal, para você ser acolhido de uma forma melhor, tá? E até mesmo grupos de apoio para esse momento, né? Que eu sei que não é fácil, tá? Não vai ser de uma hora para outra, então isso é importante, você estar acompanhado de profissionais e pessoas que vão te ajudar durante esse processo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Se você quiser mais conteúdos como esse também, deixa aqui embaixo para eu estar trazendo em breve. É isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.